Hoje nós vamos tratar da dilatação térmica. Vamos falar tudo sobre dilatação térmica, fechar esse tópico nessa aula de hoje. Mas antes da gente falar de dilatação térmica, a gente precisa dar pelo menos uma pincelada básica naquilo que nós já vimos, né, nas aulas passadas. Nós vimos que os corpos, né, eles são constituídos de partículas, de átomos. Os átomos que constituem um corpo, eles ficam constantemente em movimentação. Eles se agitam o tempo todo. Por se agitarem, sem dúvida alguma, esses átomos eles vão apresentar o que nós chamamos aí, nós já vimos, né, de energia cinética. Embora a gente não consiga, né, medir diretamente a energia cinética de um átomo, a gente pode ter uma ideia do grau ou do nível dessa energia cinética quando a gente mede uma grandeza que nós chamamos de temperatura. Então, o que a gente chama de temperatura, né, nós vimos isso na aula passada, a temperatura, ela é, na verdade, uma medida do grau de energia cinética presente nos átomos de um corpo. Ou seja, do grau de agitação ou de movimentação das partículas ou dos átomos que constituem um corpo. Então, isso é temperatura. Então, a gente pode falar que, se a temperatura de um corpo é alta, a gente pode deduzir que a energia cinética dos átomos desse corpo também é alta, né? Então, se a temperatura é baixa, a energia cinética dos átomos do corpo também é baixa. Ou seja, as grandezas energia cinética e temperatura, elas são grandezas chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Então, T é proporcional à energia cinética. Tem um cara chamado Ludwig Boltzmann, né, que expressou essa relação de proporcionalidade numa forma de uma expressão matemática, através de uma equação matemática. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, elas têm uma constante de proporcionalidade entre elas. E o Boltzmann determinou essa constante de proporcionalidade. Então, na verdade, a gente costuma dizer que a energia cinética dos átomos de um corpo, ela é proporcional a 3 meios de uma constante, chamada de constante de Boltzmann, multiplicado pela temperatura de um corpo. Então, se a gente quiser saber a energia cinética média dos átomos que constituem um corpo, essa energia cinética média pode ser determinada por essa expressão aqui, ó, tá? Esses 3 meios de KT, esses 3 meios de K, diga-se de passagem, é a constante de proporcionalidade existente entre a temperatura e a energia cinética. Tá bem? Por enquanto, a gente não vai usar essa expressão, não. Ela vai ser usada mais para frente. Tá? E aí a gente viu, né, que a temperatura de um corpo ela pode ser expressa através de escalas termométricas. E aí nós vimos 3 escalas, né? A escala termométrica Celsius, a escala termométrica Fahrenheit, né? E a escala termométrica Kelvin. Que, na verdade, são 3 maneiras diferentes de representar a temperatura dos corpos. E aí nós vimos, né, como fazer para transformar a temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit e também para a escala Kelvin, né? Onde nós utilizamos aí, né, os pontos de referência. Sendo esse ponto de referência escolhido como sendo a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição na água, que em Celsius equivale a 100 e 0, que em Fahrenheit equivale a 212 e 32, e que em Kelvin equivale a 373 e 273. Então, quando eu quero, né, transformar Celsius em Fahrenheit e em Kelvin, eu estabeleço aquelas relações que nós já vimos,
E aí a gente pode fazer a transformação ou conversão entre essas escalas. Esses valores que aparecem aqui são os pontos padrões, né? São os pontos de referência. Esse ponto de cima aqui representa a temperatura de ebulição da água, e esse ponto aqui de baixo, né, ele representa a chamada temperatura de fusão da água. Então, esses aqui são os pontos de referência que nós tomamos nas 3 escalas para fazer a transformação de temperatura de uma escala para outra. Só para a gente ter uma ideia, né, só para a gente relembrar, se a gente pegar a temperatura natural de um ser humano, que é na ordem de 36 graus, a gente pode representar essa temperatura em Fahrenheit e em Kelvin, utilizando aquela relação ali, né? Como que a gente faz isso, né? Se você quer representar Celsius em Fahrenheit, a gente pega os pontos padrões, 100, 212, 0, 32. E coloca aqui no meio, né, a temperatura que eu quero transformar. No caso, eu quero transformar 36 graus Celsius em Fahrenheit. Então, como é que a gente faz isso? A gente viu que a gente estabelece uma razão de proporção, não foi? A razão de proporção é pegar a temperatura de cima, subtrair de baixo, pegar do meio e subtrair de baixo. Ou seja, a gente faz o seguinte, a gente faz isso nos dois lados. Pega o 100, subtrai de baixo, que é o 0, divide isso pelo do meio, 36, subtraído de baixo, que é o 0. Então, aqui a gente estabelece uma relação. O todo está para essa parte, ou seja, o grande está para o pequeno, assim como do lado de cá, o grande, 212 menos 32, está para o pequeno, que é o F menos 32. 100 dividido por 36, que é igual a 212 menos 32 dá 180, dividido por F menos 32. Quando você resolve isso, né, a gente chega no seguinte. Eu vou simplificar esse 0 com esse, tá? Vai ficar, então, multiplicando em cruz, 10 que multiplica F menos 32, que é igual a 36 que multiplica 18. Como eu quero saber quem é o F, eu vou trazer isso para cá. Vai ficar F menos 32. Eu vou deixar aqui, ó, 36 vezes 18 e vou dividir isso por 10, porque quem está multiplicando passa para cá dividindo. E aí a gente resolve, né, que o F menos o 32 é igual. Vejam, atenção aqui, ó, muita atenção. Eu vou fazer uma pequena molecagem e eu espero que vocês me acompanhem, tá? Eu preciso que vocês me acompanhem. Eu vou fazer aqui a multiplicação de 36 vezes 18. Então, eu quero que vocês me ajudem. Ó, 36, quem que é 36 vezes 18? 6 vezes 8 é 48, mais 4. 8 vezes 3 é 24, com 4 dá 28. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 3. Então, nós temos aqui, ó, 8, 8 e 6, 14, vai 1. 3 e 3 dá 6, beleza? 648. Então, nós temos aqui, ó, 648 dividido por 10. Então, se eu pegar isso aqui, ó, eu vou ter, na verdade, F menos 32, que é igual a 648 dividido por 10, dá 64,8. Pegando o 32 e trazendo ele para cá, nós vamos ter que o F vai ser, então, 64,8 mais 32. Beleza? Então, daqui eu concluo que a temperatura Fahrenheit para 36 graus Celsius é, na verdade, 96,8 graus Fahrenheit. Então, quando você diz que uma pessoa está com uma temperatura normal de 36 graus Celsius, aqui no Brasil, é o mesmo que você dizer lá nos Estados Unidos, do Reino Unido, em alguns países da Europa, que a pessoa tem uma temperatura de 96,8 graus Fahrenheit. Ok? Então, 96,8 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 36 graus Celsius. São duas maneiras diferentes de expressar a mesma temperatura. Nós vimos isso no semestre passado. Tá? Eu, inclusive, dei de presente para vocês que a gente pode fazer isso utilizando uma expressão matemática, né, que é aquela C
é igual a 5 sobre 9, F menos 32. Se você fizer isso aqui, ó, você chega no mesmo valor. Vai ficar como um exercício para vocês, né? Utilizando essa expressão, determinar quanto que é o valor do F. Quando o C for 36 graus Celsius, eu quero que vocês determinem aí, né, quanto que vai ser o F. Vai ter que dar esse mesmo valor aqui, ó. Tá bom? Então fica aí de exercício para vocês. Então a transformação de temperatura da escala Celsius para Fahrenheit, da escala Celsius para Kelvin, nós fizemos no período passado. Quando a gente vai transformar para Kelvin, a gente pode ganhar um tempo, né? Pode ganhar um tempo precioso utilizando a expressão que o K é igual ao C mais 273. Pode usar isso aqui direto. Para transformar Celsius em Kelvin, é só somar 273. Então, se eu quiser saber a temperatura do ser humano, 36 graus em Kelvin, basta eu somar o 36 e 273. Se você fizer isso, isso aqui vai me dar, então, 309 Kelvin. Então, veja, 6 e 3, 9, 3 e 7 dá 10, vai 1, 309. Então, a pessoa que está com a temperatura normal de 36 graus Celsius aqui no Brasil, está, na verdade, uma temperatura de 309 Kelvin. Isso é a mesma coisa que 36 graus Celsius. Então, isso nós fizemos no período passado. E nós começamos a falar também no assunto de dilatação, que é o assunto de hoje. Nós vamos dar uma aprofundada nele. Então, o que é dilatação? Vejam, se as partículas que constituem um corpo estão constantemente em agitação, é natural que a gente pense o seguinte, veja bem. Ora, os átomos, eles se organizam dentro dos corpos para formar as moléculas ou para formar as chamadas redes cristalinas, né? Os átomos se aproximam e estabelecem ligações químicas uns para com os outros. Então a gente interpreta isso, né, como se existissem entre os átomos pequenas molinhas, né, que mantêm os átomos livres. Então quando os átomos de um sólido se unem para formar o sólido, a gente encara a formação dessa chamada rede cristalina, dessa associação de átomos, dessa seguinte forma que está aqui. Ó. Quando a temperatura do sistema, quando a temperatura de um corpo é baixa, o que acontece? A ligação química faz com que os átomos se aproximem. Ela age como uma molinha puxando os átomos uns para perto dos outros. Então, quando você tem um corpo a temperatura baixa, os átomos agitam menos, o nível de agitação dos átomos é menor, eles conseguem ficar mais próximos uns dos outros. Mas quando a gente aumenta a temperatura dos corpos, os átomos passam a agitar mais, eles enlouquecem, ok? E ao agitarem mais, eles precisam de mais espaço para poder vibrar. Isso faz com que os átomos se afastem uns dos outros. Isso faz com que os átomos se distanciem uns dos outros. Então, quando eu altero a temperatura dos corpos, eu altero o distanciamento que existe entre os átomos. Essa alteração do distanciamento entre os átomos, em função da temperatura, chama dilatação térmica. Então, pessoal, quando eu aumento a temperatura de um corpo, eu dou energia cinética para os átomos desse corpo. Quando eu dou energia cinética para os átomos desse corpo, eu faço com que eles se agitem mais. Ao se agitarem mais, a distância entre eles cresce. Aumentando a temperatura, eu aumento a distância entre os átomos. Por quê? Porque a agitação deles cresce. Isso chama-se dilatação térmica. Da mesma forma, se eu diminuo a temperatura dos corpos, eu diminuo a energia cinética dos átomos desse corpo. Eu faço os átomos vibrarem menos. Reduzindo essa agitação, eu permito os átomos ficarem mais próximos. Eu diminuo a distância entre eles. Então, aumentar a distância entre os átomos, ou diminuir a distância entre os átomos, variando a temperatura dos corpos, esse efeito
a gente dá a ele o nome de dilatação térmica. Então, na prática, o que significa? Se a temperatura de um corpo está alta, os átomos desse corpo se agitam muito em todas as direções. Consequentemente, por se agitarem muito, a distância entre eles vai ser uma distância grande. Ok? Agora, se eu diminuo a temperatura de um corpo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que os átomos desse corpo agitem menos. Eles vibrem menos. Como eles vão vibrar menos, eles vão precisar de menos espaço para poder vibrar. Consequentemente, a distância que vai separá-los vai ser uma distância pequena. Entenderam o que é dilatação térmica? Está claro isso aí? Variação do espaço entre os átomos em função da variação da temperatura. Ponto. Isso é dilatação. Beleza? Agora, a dilatação gera alguns efeitos, gera algumas consequências, né? Então, por exemplo, imagine que você tem uma moeda, como essa aqui, ó. Você tem uma moeda. Se você pegar uma moeda como essa e esquentar ela, ela vai ficar maior. Se você esfriar, ela vai ficar menor. O crescimento e a diminuição da moeda é minúsculo. Nós não conseguimos perceber esse crescimento visualmente. Nos sólidos, não. Mas alguém fez uma pergunta bacana aí, nos líquidos. Nos líquidos dá. Né? Os líquidos, por terem uma força de ligação mais frágil entre as moléculas, entre os átomos, como a ligação é mais fraca, a dilatação é maior. A gente consegue perceber a dilatação do líquido. Cuidado! Quando você coloca leite para ferver e o leite derrama, o leite sofre dilatação térmica. Mas o fato dele derramar não é em decorrência da dilatação. Não é porque o leite dilata que ele derrama. É porque ele forma bolhas de gordura e vapor d'água. Por isso que ele derrama. Nós vamos falar sobre isso depois. Tá ok? Agora, quando você põe água numa vasilha e soca fogo nela, a água dilata. Ela cresce. Se a vasilha estiver cheia até a boca, você vai ver a água derramar. Isso sim é em função da dilatação. Então, quando você põe garrafinha no congelador, ela estoura também por causa da dilatação. E é até uma dilatação especial, que vai ser o final da nossa aula de hoje. Nós vamos dedicar o final da aula ao fato da garrafinha estourar quando você põe no congelador. Tá bom? A água derrama porque ferve, mas ela derrama antes de ferver. Experimenta em casa hoje, pega um copo aí, uma vasilha de alumínio, tá? Enche ela de água até a boca, até não caber mais. Põe ela no fogão e começa a aquecer. Você vai ver que a partir do momento que ela começa a aquecer, ela já começa a derramar. Por que ela começa a derramar? Por causa da dilatação, tá ok? É lógico que se ela ferver, ela também vai derramar por causa da turbulência que acontece durante a fervura. Mas ela derrama antes de ferver, por causa da dilatação. Experimente. Faça isso em casa, tá bom? Teste isso para vocês verem. Bom, a dilatação ela gera algumas consequências. Dentre elas, o derramar da água quando está sendo fervida, né? Esses aqui, pessoal, são exemplos, né, de efeitos provocados pela dilatação. Né? Isso aqui é uma linha de trem de ferro que empenou, né, entortou toda por causa da dilatação. Eu mostrei isso para vocês. Né? Por que a linha de ferro empenou? Porque o trilho cresceu. Como ele cresceu, ele não coube no espaço que tinha para ele. Então ele foi entortou todinho. Tá? Aqui é um fio, né, que está com uma barriga grande. Né? Essa barriga grande ela acontece nos dias quentes, em que o fio cresce de tamanho. Tá bom? Para evitar esses efeitos, a gente deixa um negócio que é chamado de junta de dilatação ou espaçamento entre os corpos para que eles dilatem
sem sofrer efeitos nocivos e danosos como esses apresentados aqui. Tá bom? Isso exatamente, o arame afrouxa com o tempo por causa da dilatação. As portas de ferro passam a agarrar no calor por causa da dilatação. Agora, para a gente calcular a dilatação, a gente considera 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, considera a dilatação volumétrica e considera a dilatação superficial. Bom, aqui eu apresento para vocês, né, antes da gente seguir, mais uns efeitos provocados pela dilatação. Alguém em casa já deve ter visto cerâmica levantar assim, ó, e soltar desse jeito, né? Isso aqui, ó, tá? É provocado por efeito da dilatação térmica, beleza? As cerâmicas crescem e empurram uma a outra, como elas não têm para onde, elas se soltam e vão para cima. Aqui a gente tem um passeio, né, uma passarela, um passeio de rua, todo trincado, provocado pela dilatação térmica. Então, a dilatação linear, o que é dilatação linear? A dilatação linear é aquela que acontece por corpos onde a gente considera apenas uma dimensão dele, né? A gente considera só o comprimento. É o comprimento que se destaca. Então, por exemplo, um arame, ele tem espessura e tem altura. Mas a dimensão que se destaca nele é o comprimento. Você não compra arame pela espessura dele, você compra o arame pelo comprimento. Eu quero um rolo de arame de 500 metros, eu quero um rolo de arame de 250 metros, eu quero um rolo de arame de 100 metros. Eu quero um cano de 6 metros, eu quero um cano de 3 metros, eu quero um cano de 10 metros. Então, corpos onde o comprimento se destaca, onde o comprimento é a grandeza mais fundamental, a gente considera que eles sofrem dilatação linear. Ou seja, é a dilatação que acontece mais destacadamente em uma das dimensões. Todos os corpos da natureza têm 3 dimensões, pessoal. Todos eles têm 3 dimensões. O que são essas 3 dimensões? Eu já mostrei para vocês, né? Todos os corpos da natureza têm altura, largura e profundidade, que é o comprimento. Mas quando a gente pensa numa caneta, por exemplo, qual que é a dimensão da caneta que tem mais destaque? É o comprimento dela. Você não observa a altura e a espessura da caneta, não. A gente presta atenção no comprimento dela. Então, quando nós temos corpos em que o comprimento é muito maior do que a altura e a largura, a gente considera que o corpo sofre uma dilatação predominantemente no seu comprimento. Essa dilatação que acontece no comprimento, que acontece em corpos como canos, fios, arames, barras, a gente chama essa dilatação de dilatação linear. Linear. Agora, como que a gente determina, né, a dilatação de corpos que tem mais de uma dimensão considerável? Quando você tem corpos que tem, por exemplo, um formato parecido com essa capa aqui, ó. Então, essa capa aqui, ó, tá? Isso aqui é uma capa que a gente utiliza em dispositivo móvel. Essa capa, ela tem um comprimento pronunciado, olha só, a gente percebe o comprimento dela, ela é comprida, ela tem uma largura considerável, mas ela tem uma espessura, olha só, fininha. Então, a largura e o comprimento são 2 grandezas que se destacam em relação à espessura. Quando nós temos corpos em que a largura e aqui a altura se destacam em relação à espessura, como é o caso, por exemplo, de uma folha de papel, olha, a largura e aqui ó, o comprimento se destacam em relação à espessura. Corpos que têm esse formato ou próximo deles, eles dilatam em 2 dimensões, as dimensões que se destacam. Quando isso acontece, nós temos uma dilatação que é chamada de dilatação superficial. É a dilatação que acontece nas cerâmicas, é a dilatação que acontece nas lajes, é a dilatação que acontece nas telhas, é a dilatação que acontece nas portas.
Então, quando nós temos arames, canos, fios, barras, que tem comprimento pronunciado, destacado, a gente considera que a dilatação sofrida por eles é dilatação linear. Quando tem duas grandezas destacadas, a gente tem a dilatação superficial, ok? Agora, quando você pega uma caixa, um tambor, tipo esse aqui, um tambor de leite, né? Nós temos 3 medidas que se destacam, tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura. São comprimentos que se aproximam. Então, quando os 3 comprimentos se aproximam, nós temos um objeto em que ocorre dilatação nas 3 medidas, nas 3 dimensões. Então, essas 3 dimensões se destacam. Nós temos uma dilatação chamada dilatação volumétrica. Então, nós podemos ter um corpo. Agora, atenção. Eu posso pegar um corpo como esse aqui e me interessar pela dilatação de um lado só. Quando eu me interesso pela dilatação de um lado só, eu tenho uma dilatação linear. Eu posso pegar um corpo como esse aqui, ó, e querer saber a dilatação de uma face dele. De uma face dele. Então, essa face dele aqui, ó, ela é composta por 2 medidas. Então, eu posso pegar um corpo como esse aqui e considerar uma dilatação superficial nele. Ou, se eu me interessar pelas 3 medidas, né? Pelas 3 medidas, esta e essa, eu posso considerar uma dilatação volumétrica nele. Tá ok? Se eu entender a dilatação superficial como aumento de área está incorreto, não. Está correto. A dilatação linear é a dilatação do comprimento. Ponto. A dilatação superficial é a dilatação da área. Ponto. A dilatação volumétrica é a dilatação do volume. Pronto. Bom, como calcular a dilatação linear? Eu mostrei isso para vocês, vou chamar a atenção aqui de novo, né? Se você tem um fio que tem um comprimento antes de dilatar, esse comprimento que o material tem antes de dilatar, a gente chama ele de comprimento inicial. Então, imagine que você tem um pedaço de fio, ok? Você tem lá um pedacinho de fio. Esse pedaço de fio, antes de dilatar, ele tem um comprimento inicial, ok? Que a gente chama, representa sempre por um comprimento L0. Aí o que você faz? Racha fogo nesse trem. Soca fogo nisso aqui. Ou seja, nós vamos fazer com que esse pedaço de fio sofra uma variação de temperatura. Esquenta ele. O que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar maior. Ele vai crescer. Então, ou seja, ele vai ter um comprimento novo, um comprimento final. Reparem que o comprimento final e o comprimento inicial não serão os mesmos, mas vai existir uma diferença entre eles, né? Vai existir aqui um ΔL. Essa diferença de comprimento entre o comprimento novo e o comprimento anterior, ou comprimento velho, essa diferença é o tanto que o fio cresce. Ou seja, essa diferença é o que nós chamamos aí de dilatação. No caso, dilatação linear. Tá ok? Então, quando você pega um pedaço de fio, né, com um comprimento inicial, ele também tem aqui, ó, uma espessura inicial, que é uma área inicial. Beleza? Essa área é minúscula em comparação ao comprimento, mas vamos pensar nela agora, já que você me perguntou. O que vai acontecer? Se você aumentar a temperatura do fio, o comprimento do fio vai crescer. Aí você disse que o fio deve ficar mais fino, porque não vai surgir nada do nada, né? Só que o que significa fazer o fio ficar mais fino? Se você diminui a área do fio, você estará fazendo com que os átomos do fio se aproximem. Você vai fazer com que os átomos do fio se tornem mais próximos. E isso não acontece. Isso não acontece naturalmente. Isso não acontece normalmente. Quando você aquece um pedaço de fio, a tendência é que os átomos dele se afastem. Sempre se afastem. Tá ok? Então, se você pensar na espessura do fio
como sendo um punhado de átomo enfileirado, ela é determinada pelo esse enfileiramento de átomo. Na hora que você aquecer o fio, a distância entre átomos, essa distância ela deve aumentar. Ela tem que aumentar. Consequentemente, na hora que o fio cresce, ele também engrossa. Então a área dele se torna maior e não menor. Ela não se torna maior porque apareceu o átomo, porque surgiu o átomo. Ela se torna maior, meu amigo, porque os átomos se afastaram. A distância entre eles cresceu. Então, o fio, ele cresce em comprimento e ele também incha. Ele se torna mais grosso. Incha não, né? Ele dilata. Ele fica mais grosso. Ele fica um pouquinho mais grosso. Porém, como eu disse, como a área é muito pequena, a espessura do fio é muito pequena, esse pouquinho mais grosso é pouquinho mesmo. Muito menor do que a dilatação sofrida no seu comprimento. Entendeu? Foi claro? Eu entendi sim, só que aí no caso ele também ficaria um pouco frágil, né? Se aumentar a distância dos moleques. Mas que às vezes, vamos supor que às vezes a consideração é pequena. Mas suponhando que a consideração que vai crescer é grande, ele ficaria frágil. Sim, ele se torna mais fraco. Ele se torna tão mais fraco que se você continuar aquecendo, o que acontece com ele? Me dá uma dica aí. Ele fica mole? Quebra? Isso! Ele fica mole. Por que ele fica mole? Porque a ligação química entre os átomos enfraqueceu demais. Por quê? Porque a distância entre os átomos cresceu demais. E se você continuar esquentando, acontece mais ainda. O que acontece? Ele fica líquido se ficar muito quente? Por que ele ficou líquido? Porque o átomo se afastou tanto, que a ligação química entre ele rompeu. Quando ela se rompe, ele deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Bom, então como é que a gente calcula a dilatação linear? Vou apresentar para vocês rapidinho, né? A dilatação linear, ela leva em consideração os seguintes fatores. Para a gente calcular a dilatação linear do comprimento de um fio, ou seja, para a gente calcular o ΔL, eu preciso levar em consideração os seguintes fatores. Primeiro, o comprimento inicial do fio. Por quê? Quanto mais comprido for o fio, mais átomo ele tem. Então, mais distância os átomos vão criar entre eles. Então, a dilatação linear depende do comprimento inicial que o fio tem. Depende também da variação de temperatura sofrida pelo fio. Quanto mais eu aquecer o fio, ou esfriar o fio, mais eu vou alterar a distância que existe entre os átomos. Tá ok? Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação de distância sofrida entre os átomos. E agora tem uma outra coisa que é muito importante. A dilatação linear depende do material que o corpo é feito. Porque o corpo pode ser feito de ferro, pode ser feito de alumínio, pode ser feito de zinco, pode ser feito de cobre, pode ser feito de latão, pode ser feito de aço, pode ser feito de concreto, e pode ser feito de qualquer material. Cada material tem um comportamento diferente quando aquecido e esfriado. Para representar esse comportamento, os físicos criaram uma grandeza que é chamada de coeficiente de dilatação térmica. Esse coeficiente de dilatação, pessoal, é um número que a gente representa pela letra grega alfa. Ok? Então, a dilatação linear de um fio também depende desse material que o fio é feito, ou desse coeficiente de dilatação. Então, quando eu quero calcular a dilatação, eu reúno essas três características em uma expressão matemática só, que é essa aqui, ó. Ok? É essa expressão matemática que está aqui, que eu acabei de grifar. Que eu vou grifar até de outra cor para vocês destacarem. Para calcular a dilatação linear de um fio, a gente utiliza essa expressão que está aqui, ó, para identificar o tanto que um fio dilatou. Ok? Então, o que a gente faz? A gente pega
o comprimento inicial do fio, quer dizer, o tamanho que ele tem antes de ser aquecido, multiplica pela propriedade do material, que é o coeficiente de dilatação. Aqui nessa tabelinha nós temos aqui alguns coeficientes de dilatação. E multiplica isso pela variação de temperatura sofrida pelo fio. Ok? O que é a variação de temperatura? É a temperatura que ele tem antes e a temperatura que ele tem depois. Então, só para a gente ter uma ideia rapidamente aqui, imagina o seguinte. Saca só. Aproveitando a conversa aí do arame, então vamos imaginar a seguinte situação, bem rápida. Você tem um pedaço de arame que tem 100 metros e é um arame feito de aço. Esse arame tem 100 metros quando a temperatura dele é de 20 graus. A pergunta é a seguinte, se a gente pegar esse mesmo arame e aquecer esse arame até uma temperatura de 50 graus, qual vai ser o comprimento que ele vai ter? Ou seja, qual vai ser a dilatação que esse arame vai sofrer? Né? Que tanto que ele vai crescer em relação ao seu tamanho original. Como é que nós vamos descobrir isso? Como é que nós vamos descobrir que o tanto que o arame cresceu? Ô, gente, calcular é fazer conta, cara. Como é que a gente calcula? A dilatação sofrida por um arame depende do tamanho que ele tem, do material do qual ele é feito e da variação de temperatura que ele sofre. Então, a dilatação sofrida por um arame vai ser o que ele tem antes dele ser dilatado. Ele tem 100 metros. Ele é feito de quê? De aço. Agora, existe um número que representa o aço. Quem que é esse número? É o coeficiente de dilatação do aço. Veja, ele está aqui, ó. Que número que é esse? 11 vezes 10 a menos 6, grau a menos 1. Então, veja, para o aço, o número é 11 vezes 10 a menos 6, grau a menos 1. Eu comentei com vocês um dia que esse menos 1 significa me escreva embaixo. Estão lembrados? Então, como é que eu escrevo? Eu faço assim, 11 vezes 10 a menos 6, pego o grau a menos 1 e escrevo ele aqui embaixo, grau, e tiro o menos 1 fora, some. Então, isso aqui, menos 1, significa me escreva aqui embaixo. Isso significa me escreva aqui embaixo. É isso que eu acabei de fazer aqui, vezes a variação de temperatura. O que é a variação de uma coisa? A variação de uma coisa qualquer é ela final menos ela inicial. Notem que aqui no caso nós temos uma temperatura final de 50 graus e uma temperatura final inicial de 20 graus. Então, qual que é a minha variação de temperatura? 50 menos 20, ou seja, 30 graus. Então, nós temos aqui uma variação de temperatura de 30 graus. Esse 30 graus aqui, o grau eu posso cancelar, simplificar, e aí você faz a conta. O que dá o resultado dessa conta? Vai dar 1 vezes 11 é 11 vezes 3, dá 33. 2 zeros daqui com 1 zero daqui, 1, 2, 3. Potência de 10, 10 a menos 6. Unidade de medida, metro, porque o fio é dado em metro. Então, veja, 1 vezes 11 é 11, vezes 3, 33. 3 zeros, 3 zeros. Potência de 10, potência de 10. Agora você arruma o resultado. Olha aqui, Olha aqui, olha só, potência de 10, como é que a gente faz? 33.000 é a mesma coisa que 3,3, olha, 4 casas, vezes 10 elevado a 4. Então, olha, eu estou resolvendo, eu estou arrumando 33.000 aqui, vezes 10 a 4, tá? Vezes 10 a menos 6 metros. Meus amigos, companheiros, quase irmãos, o que dá o resultado disso? A gente sabe que quando a gente multiplica a potência de 10, a gente conserva a base 10 e soma os expoentes. 4 mais menos 6 é 4 menos 6. E 4 menos 6 dá menos 2 metros. Então, olha aqui, o tanto que o fio vai dilatar é esse.
3,3 vezes 10 a menos 2 metros. Uma observação para todos aí, ó. Uma observação. Quando nós temos a potência menos 10 a 2 metros, pessoal, essa potência aqui representa o centímetro. Tá ok? Isso representa centímetro. Então, na verdade, o fio vai sofrer uma dilatação de 3,3 centímetros. Alguém pode falar assim, pô, para mim isso é pequeno demais. Se eu pegar um pedaço de fio de 100 metros, vai aumentar a temperatura dele em 30 graus e ele vai dilatar 3 centímetros. Isso é desprezível. Isso é desprezível. Isso é desprezível. Mas esses 3,3 centímetros, mais ou menos isso aqui, ó, tá? Se fosse uma coisa rígida, iria entortar ela. Se fosse uma pilastra de um prédio, pode quebrar a pilastra. Por quê? Porque as forças geradas na dilatação são enormes. Por isso que o piso trinca, a cerâmica arranca, a cerâmica quebra, o prédio cai, a pedra se parte, tá ok? Em função das forças geradas pela dilatação. As dilatações são minúsculas, mas as forças geradas por elas são enormes. Então, um crescimentozinho desse numa barra de ferro pode quebrar a barra de ferro, pode romper a barra de ferro. Se for uma ponte, pode jogar a ponte no chão. Tá ok? Então é assim que a gente calcula a dilatação. É assim que a gente calcula a dilatação. Bom, outras informações que tem aqui nesse slide. Vocês estão vendo que a dilatação está sendo representada aqui como uma linha reta, né, num gráfico de dilatação em linha reta. Por quê? Porque isso aqui é uma expressão do primeiro grau, é uma função afim. Uma função afim, ela é representada de forma gráfica através de um gráfico que é sempre uma linha reta, né? Bom, então isso aqui, pessoal, representa a dilatação sofrida por um corpo, tá? Quando ele é aquecido e quando ele é esfriado, nós vamos ter bem baixo. O observe é o seguinte, quando você tem uma potência de 10 a menos 2 metros, toda vez que você tem um resultado, fulano de tal deu 0, fulano deu 10 a menos 2 metros, isso é 10 a menos 2 metros representa centímetro, só isso, tá ok? Então você pode trocar essa representação aqui, ó, 10 a menos 2 metros pelo centímetro, por isso que eu expressei aqui em centímetro. Se você não gosta disso, você tem outras opções, né? Porque, pessoal, mexer com potência de 10 é você que vai decidir. Quando você tem 33.000 vezes 10 a menos 6 metros, você pode fazer o seguinte. Você aprendeu lá no primeiro ano. O que significa a potência de 10 a menos 6? 10 a menos 6 manda andar com a vírgula para a esquerda essa quantidade de casa. Eu posso representar isso aqui, ó, ΔL, como sendo, eu vou pegar meu 33.000, e a vírgula está aqui no final, eu vou caminhar com a vírgula 6 casas. Como é que eu caminho com a vírgula 6 casas em 33.000? Simples. Você caminha com a vírgula da seguinte forma. Como? Olha só. Você vai pegar a vírgula que está aqui atrás, vai caminhar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de mais uma casa, 6. Como não tem nada aqui na frente, eu represento esse nada por um 0. Coloco a vírgula aqui, ó. E é lógico que na frente da vírgula tem que ter alguma coisa, né? Que é um 0. Então, na verdade, 33.000 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa, pessoal, que 0,033 metros. Meus amigos, 0,033 metros, vocês me desculpem, né? Mas isso aqui é a mesma coisa que 3,3 centímetros. Ou seja, é a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui em cima, tá bom? Então, essas transformações... O pessoal tem que fazer essa transformação que você fez aí? Não, não tem não. Qual que é a resposta? 3,3 vezes 10 a menos 2 metros. Mas o Enem... Aí você chega lá no Enem, o cara fala assim, você tem um fio de 100 metros aquecido de 20 a 50 graus, ele é feito de aço. A dilatação sofrida pelo fio é 33 centímetros.
3,3 centímetros. 0,33 centímetros. Bom, passar de metro para centímetro, você que vai passar. Use regra de 3 também, né? Pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de dilatação térmica linear, sofrida por um fio de 100 metros, ok? Aquecido de 20 a 50 graus. Quando terminar a aula, eu vou colocar o enunciado aqui desse exemplo, tá? Para quem não assistir a aula, quando pegar o PDF, saiba o que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Bom, a dilatação superficial é calculada do mesmo jeito, tá? Igualzinho. Só que como nós temos duas medidas, duas dimensões, dá a noção de área. Então, ao invés da gente calcular usando comprimento inicial, igual está aqui, ó, a gente não pensa em comprimento inicial, a gente pensa em área inicial. Então, eu penso numa área inicial e penso na dilatação sofrida por essa área. Então, a dilatação superficial, que é a dilatação da área, a gente conversa em termos de área. Então, não vai ser, para me achar a dilatação da área, eu vou usar essa expressão que está aqui, ó, ok? O ΔA é igual a 1 a 0, beta delta T. Qual que é a novidade aqui nessa expressão? A novidade é a seguinte. Primeiro, a gente passa a falar de área. Área antes de dilatar, né? Área inicial. Essa é a primeira novidade. Veja que o ΔT é variação de temperatura mesmo, é a mesma coisa, então não faz diferença nenhuma. A novidade é esse beta que aparece aqui, ó. Que diacho que é esse beta? Esse beta, pessoal, é o seguinte, ele serve para indicar que um corpo que tem duas dimensões, ele vai sofrer uma dilatação em uma de suas dimensões e na outra das suas dimensões, que são, na verdade, dois comprimentos. Então, ele vai sofrer um ΔL aqui e um ΔL aqui. Então, uma dilatação em área é a mesma coisa que duas dilatações em comprimento. Para a gente marcar essas duas dilatações em comprimento, a gente utiliza esse beta. O que é esse beta? Esse beta, na verdade, é um 2-alfa. Como o alfa a gente usa na dilatação em comprimento, a gente multiplica esse alfa por 2 para mostrar que está acontecendo duas dilatações de comprimento. Tá ok? Então, quando eu calculo a dilatação pela área, eu substituo o meu alfa, eu considero esse valor que está aqui, ó, multiplicado por 2. Tá certo? Essa é a única diferença. Então eu vou pegar lá a área inicial, vai multiplicar pelo alfa, vai, só que o alfa vai vir multiplicado por 2. Então, se for, por exemplo, uma coisa feita de aço, ao invés de usar 11 vezes 10 a menos 6, eu vou usar 2 vezes o 11 vezes o 10 a menos 6. Tá bom? Papai tem alfa, tá? Deixa eu lá. Então, você vai multiplicar. Quando for uma dilatação por área, você vai pegar esses valores que estão aqui e multiplicar por 2. É a única diferença que vai ter. E quando for uma dilatação em 3 dimensões, que é a dilatação por volume, nós temos que lembrar que volume são 3 dimensões. Então eu vou trocar aquele alfa por um gama. Só que o que é esse gama? Esse gama ele representa 3 alfas. Porque nas 3 dimensões, nós vamos ter a dilatação linear de uma dimensão, a dilatação linear de outra dimensão e a dilatação linear da terceira dimensão. Então, eu calculo 3 dilatações lineares numa conta só. Por isso que aparece esse 3 que está aqui, ó. E ao invés de considerar comprimento, a gente passa a considerar volume. Tá ok? Bom, então, no caso da dilatação volumétrica, a gente calcula, então, pegando cada valor dessa tabela e multiplicando pelo número 3. Nós vamos fazer isso na aula da semana que vem, alguns exemplos de cálculo de dilatação volumétrica. Então, os efeitos da dilatação eu mostrei para vocês, né? Aqui a gente tem, né, uma foto de melhor qualidade, mostrando a dilatação sofrida por um trilho de trem. Esse trilho de trem ele foi empenado por causa de um incêndio, né? Então ele entortou todo por causa do incêndio. Veja que onde o trilho queimou,
o incêndio fez o trilho crescer, do lado de cá fez o trilho crescer, como aqui no meio o trilho não foi queimado, ele teve que ceder espaço para onde foi queimado crescer, né? Então ele entortou todo. Aqui você tem o levantamento de um pedaço de uma calçada, causado pela dilatação, a trinca de um piso, e aqui, essa pegada na superfície da Lua não é causada pela dilatação, não. Mas a superfície da Lua é coberta por uma poeira extremamente fina, parecendo cimento. Essa poeira fina é provocada, ela é causada pela quebra das pedras que tem na superfície da Lua. Por quê? Porque durante o dia, na superfície da Lua, a temperatura é 200 graus positivos, em média. Durante a noite, na superfície da Lua, a temperatura é de menos 200 graus. Então, a superfície da Lua ela sofre uma variação de temperatura média de 400 graus durante o dia e a noite. Isso faz qualquer pedra crescer e encolher um absurdo. No espaço de milhões de anos, as pedras são fragmentadas. Isso acontece aqui na Terra também. A Terra é fragmentação de pedras. Então, isso é provocado pela dilatação sofrida pela variação de temperatura entre o dia e a noite. Para evitar isso, a gente procura materiais que aguentam a dilatação ou cria alternativas, como, por exemplo, deixar espaço para que as coisas possam dilatar. Quando a gente sabe que as coisas vão dilatar e vão forçar uma a outra, a gente deixa espaço entre elas. Esse espaço ele é chamado de junta de dilatação. E ele normalmente é preenchido por material deformável, borracha, ok? Por piche, asfalto, que pode ser deformado. Isso evita que um corpo dilatado faça força no outro e provoque os efeitos da dilatação. Alguma pergunta? Muitas, né? Bom, como que nós vamos calcular? Nós vamos deixar as perguntas de dar exemplo de cálculo para a aula que vem, que é a aula de reforço. Então, nós vamos calcular algumas situações que envolvem dilatação. Beleza? Então, hoje nós vamos aproveitar o restante dessa aula para a gente falar um pouco, né? Eu tenho aí mais um tempinho para a gente falar de uma dilatação muito especial. Na verdade, a aula de hoje, a novidade da aula de hoje é o que nós vamos conversar a partir de agora, tá? Que é a parte que trata da dilatação dos líquidos. E, por favor, perguntem mesmo, viu? O Elimácio está falando aí, é o caso do rejunte. O rejunte que a gente faz, né, nas cerâmicas, nos pisos, é exatamente essa junta aqui, ó, é exatamente a junta de dilatação que a gente deixa entre as cerâmicas para que elas possam dilatar. Então, quando você faz uma parede de azulejo, uma parede de cerâmica, né, toda vez que a gente faz isso, a gente deixa, né, os espaços com o rejunte para que a parede possa, de fato, sofrer dilatação e, consequentemente, uma cerâmica não fazer força na outra, o que faria, né, com que elas se soltassem, tá bem? Então, quando você prestar atenção um dia numa pessoa, né, instalando cerâmica em algum lugar, você presta atenção, estou colocando a imagem aqui para vocês verem, né? Que a pessoa, ao instalar a cerâmica, ela deixa, né, uns espaços aqui entre as cerâmicas e preenche isso com um material deformável, que é o rejunte. Beleza? Ok? Então, toda a cerâmica, a gente pode observar aqui facilmente, né, que vai ter esse espaço deixado entre elas, que é o rejunte. Beleza? Para que aconteça a dilatação. As pontes também, né? As pontes também são deixadas juntas de dilatação. Eu posso mostrar aqui para vocês, no caso da construção de uma ponte, quando o pessoal faz a ponte, eles deixam, né, na cabeceira da ponte e em vários pontos da ponte, em diversos pontos da ponte, espaços para que ela possa dilatar. Se alguém perguntar um dia o que é uma junta de dilatação, responda. É espaço deixado, tá, para que os corpos possam dilatar sem exercer força um sobre o outro. Tá? Todas as construções,
tem essas juntas de dilatação para que a dilatação aconteça de forma livre e não ocorra o colapso, para que a estrutura não caia. Bom, respondendo agora, nós vamos falar de dilatação do líquido. Líquido só tem dilatação volumétrica, porque líquido tem volume. E como a força de ligação entre as moléculas de um líquido é muito menor do que a força de ligação entre as moléculas e os átomos de um sólido, o líquido ele tende a dilatar mais do que o sólido. Então, se você pensar também no gás, o gás também só sofre dilatação volumétrica. A força de ligação entre as moléculas de um gás é menor ainda do que um líquido. Então, é comum e é interessante e é correto a gente deduzir que o líquido dilata mais do que o sólido e o gás dilata mais do que o líquido. Tá? Então, as substâncias que mais dilatam são os gases. E as substâncias que menos dilatam são os sólidos. Tá ok? Por que disso? Por causa da força de interação molecular, a força de ligação química entre as moléculas. Então, quando você enche, como eu pedi para vocês fazerem, né? Quando você enche um recipiente completamente com líquido e toca fogo nele, inevitavelmente o líquido vai transbordar. A gente chama esse líquido transbordado de líquido extravasado. Ou líquido transbordado mesmo, transbordamento de líquido. Por que o líquido transborda? Porque ele dilata mais do que o sólido. Quando você aquece uma vasilha com água dentro, a vasilha dilata, mas o líquido que está lá dentro dilata mais. Então ele derrama. Ele derrama. Tá ok? Então, como é que a gente determina a dilatação de um líquido? Como é que a gente determina? Então, veja, vamos construir aqui uma ideia. Pensa bem. Eu tenho um copo em casa, vamos imaginar que você tem um copo aí na sua casa, um copo, um recipiente que caiba exatamente 1 litro de água. Você enche ele até a boca. Tá ok? Você enche ele até a boca. Nós vamos pegar esse líquido e vamos rachar fogo nele. Nós vamos pegar esse recipiente e sentar fogo nele. O que vai acontecer? O recipiente vai crescer, ok? O recipiente vai ficar maior. O líquido vai crescer e não vai caber dentro do recipiente. Então, o líquido vai extravasar um pouquinho. Tá ok? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem meu raciocínio. Eu tenho, claro, tudo que é aquecido cresce, ué. Por que o recipiente não iria crescer? Na hora que eu aumentar a temperatura do recipiente, os átomos dele também vão se afastar. Então, o recipiente cresce também. Tá ok? Então, na hora que vocês aquecem um recipiente com água, vão dilatar. 2 coisas vão sofrer dilatação. Ok? 2 coisas vão sofrer dilatação. Quem são essas 2 coisas? O recipiente e a água. Os 2 dilatam. Então, se você pegar um carro que está com tinta, como diz o Elimácio, e põe no sol, a lata do carro dilata e a tinta também. Por isso que ela trinca com o tempo. Isso quer dizer que a panela cresce toda vez que ela vai ao fogo? Sim, ela cresce. Você pôs uma panela no fogo, ela cresce, ela fica maior. Oh, que bacana! Por que ela não muda de estado? Porque ela cresce, mas não cresce o suficiente para que as ligações químicas enfraqueçam ao ponto dela mudar de estado. Mas se você colocar uma panela sem nada e deixar ela no fogo, deixar ela no fogo, deixar ela no fogo, vai chegar uma hora que ela vai derreter sim. Tá? Beleza? Tem limite? Tem um limite, Nicole. Qual que é o limite? É a temperatura de fusão da panela. No caso do ferro, 1.700 graus, eu acho, se não me falha a memória, por aí afora. Então, se você pegar uma panela e aquecer ela acima de 1.700 graus, 2.700 graus, eu acho, ela vai derreter. Então nós estamos fodidos? Sim, estamos fodidos. Bota uma panela de alumínio no fogo e esquece ela lá. Quando você chegar, ela é uma chapa de alumínio. Uma plasta de alumínio. Tá? Então, quando você põe uma panela no fogo, ela cresce e o líquido que está dentro dela também cresce. Tudo cresce.
Um ditado meio besta. Esquentou, cresce. Esfriou, encolhe. Tá bom? Pode guardar aí. Não é muito bom, não, mas é verdade. Agora, o que acontece? Quando você põe um líquido numa panela, ela cresce e transborda. Se você colocar um líquido completamente enchendo uma panela, na hora que a panela crescer, esse líquido vai crescer mais que a panela e vai transbordar. Então, como que eu faço para identificar a dilatação do líquido? Vê se vocês concordam comigo. Se eu quiser calcular a dilatação do líquido, eu vou ter que lembrar o seguinte, tá? Isso acontece em tudo. Isso acontece em tudo. Tá? Não é só no nosso corpo, não, em tudo. Tá? Então, por isso que o nosso corpo é feito para ter temperatura constante. O corpo humano tem temperatura constante. Para quê? Para que sejam minimizados os efeitos de dilatação. O corpo humano, teoricamente, ele não dilata, a não ser que você tenha febre. Como febre é um aumento de temperatura muito pequeno, a dilatação também é muito pequena. Tá? Então vamos concentrar aí no líquido. Quando você tiver um líquido dentro de um recipiente e quiser saber a quantidade que o líquido dilatou, olha só para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Acompanhe meu raciocínio. Acompanhe o raciocínio. Eu tenho um recipiente de 1 litro. Enchi ele com água, ou seja, com 1 litro de água. Ok? Rachei fogo nesse recipiente. O recipiente dilatou. Eu vou imaginar aqui, eu vou supor que o meu recipiente dilatou ao ponto de ter um volume agora de 1,1 litro. Então, meu recipiente cresceu 1,1 litro e está completamente cheio d'água. Mas a água cresceu mais que o recipiente e derramou. Então, eu vou colocar aqui agora que o que derramou foi 0,2 litro. Eu pergunto para vocês, qual foi a dilatação sofrida pela água? Qual foi a dilatação total sofrida pela água? Alguém sabe me dizer? No início, eu tinha 1 litro de água. Soquei fogo na água no recipiente. A água cresceu, o recipiente cresceu, atingindo 1,1 litro. Derramou 0,2 litros de água. Quanto que é a dilatação sofrida pela água? O André está me dando uma resposta aí, ó. Eu quero mais respostas. Será que o André está certo? 3, 2, 1. Pô, ninguém mais? Ninguém mais arrisca dizer qual que é a dilatação da água? Bom, Juliana, mais alguns aí disseram que o André está certo, né? Agora, eu venho e pergunto para o André e para quem está dizendo que ele está certo, né? Por que você colocou que a dilatação da água é 0,3 litro? Onde que você chegou nisso? Explica aí. Porque o recipiente também cresceu, e quando a água cresceu, ela ocupou um espaço do recipiente que cresceu e caiu um pouco também, aí juntando os dois. Correto. Então, de maneira geral, olha só que bacana. Quando eu quiser descobrir quanto vale a dilatação de um líquido, eu preciso fazer duas coisas. O que eu tenho que fazer? Para me achar isso aqui, ó, eu vou ter que pegar o tanto que o recipiente cresceu e somar com a parte que derramou. Com a parte que derramou. Essa parte que derramou, que a gente vê, ela é chamada de dilatação aparente. Então, quando eu quiser saber a quantidade que um líquido dilatou, eu vou ter que ficar esperto. Eu vou ter que descobrir que tanto que o recipiente dilatou, então eu vou ter que calcular a dilatação do recipiente e somar a dilatação do recipiente com aquilo que extravasou, com aquilo que transbordou, com o que eu estou chamando aqui agora de dilatação aparente. Isso é uma regra, a regra fundamental para a gente calcular quanto vale a dilatação do líquido. Então, para descobrir a dilatação do líquido, eu pego a dilatação do recipiente, tá ok? Somo com a dilatação do líquido. Olha, para mim saber a dilatação
do líquido, eu pego a dilatação do recipiente e somo com a dilatação, que eu chamei aqui de dilatação aparente. Essa é a regra, tá ok? Porém, na física, vou só confundir a cabeça de vocês, porque eu estou aqui para confundir. Não é para facilitar, não. Na física, a gente deu um nome para a dilatação do líquido. A gente chama essa dilatação do líquido de dilatação real. Aqui, ó. A gente chama essa dilatação de dilatação real. Então, o cara que criou essa transparência aqui, que criou essa equação, ele escreveu para a gente calcular quanto vale a dilatação aparente. Por quê? Porque na maioria das vezes eu quero saber o tanto que derrama. E não o tanto que dilatou de verdade. Né? Eu vou perguntar para vocês, inclusive, é sempre quanto que derrama. Eu pus um recipiente lá com 50 litros de água no fogo. Vou aquecê-lo até tal temperatura. Que tanto de água vai derramar? Né? Então a gente fica muito preocupado em saber aquilo que vai derramar. Ou se vai derramar. Tá? Mas, na verdade, para mim saber a dilatação de um líquido, basta fazer isso. Somar a dilatação do recipiente com o tanto que derramou. Se eu quiser fazer isso, eu descubro o tanto que o líquido cresceu. Ou seja, eu descubro o que está sendo chamado aqui de dilatação real. Então, vou pôr uma observação aqui embaixo para vocês não me encherem a paciência. Dilatação real é a mesma coisa que dilatação do líquido. Dilatação verdadeira do líquido. Então, pessoal, essa é a dilatação real do líquido. Tá bom? Beleza? Bom, então, basicamente falando, veio aquela pergunta que surgiu, aquele comentário que surgiu, a garrafinha estoura na geladeira. Interessante é o seguinte, o líquido ele cresce mais do que a garrafinha quando ele é aquecido. Então, se você pegar uma garrafinha de água, enchê-la completamente e colocar ela no fogo, ela vai estourar porque o líquido vai crescer mais que a garrafa. Isso é normal. Agora, a Camila comentou lá no começo, comentou no início da aula, que a garrafinha estoura quando a gente põe no congelador. Mas peraí, aquilo que dilata mais também encolhe mais. Então, se você colocar uma garrafa com a água dentro do congelador e pôr ela para congelar, ela não deveria estourar. Era para a água encolher mais que a garrafa, ou seja, era para a garrafa ficar com espaço vazio dentro. Por que ela quebra, então? Né? Por que se você pegar um recipiente contendo líquido e põe no congelador, ele quebra? Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês de vez. É aquele nó que vai falar assim, puta que pariu, agora fodeu. Né? Eu tenho 5 minutos para falar isso para vocês. Todas as substâncias têm uma faixa de temperatura, uma faixa estreita de temperatura, alguns graus, em que ela exibe um comportamento completamente louco. Um comportamento completamente anormal. Que a gente chama de comportamento anômalo. Bom, agora você apelei. O que é esse comportamento anômalo, anormal? Toda substância tem uma faixa de temperatura que, quando ela é aquecida, ao invés de crescer, ela encolhe. E quando ela é esfriada, ao invés de encolher, ela cresce. Essa faixa de temperatura faz com que a substância sofra o que nós chamamos de dilatação anômala, dilatação anormal. E para a água, a dilatação anormal acontece na faixa de temperatura de 0 até 4 graus. Professor, o que o senhor quer dizer com isso?
eu quero dizer o seguinte: quando você pega um recipiente com água, enche ele completamente com água e coloca ele no congelador, o que vai acontecer com ele? O recipiente vai encolher. Vai encolher. Porém, quando esse recipiente, essa água chegar a 4 graus Celsius e for baixando a temperatura até 0 grau, o recipiente, ele encolhe. Ok? Só que o que acontece? A água que está dentro dele, a água não encolhe. A água expande. Eita! Então, o que acontece dentro do congelador quando você põe um recipiente com água? Você vai ter o recipiente encolhendo e dentro dele a água crescendo. Então, o recipiente vai apertando a água e a água vai empurrando ele para fora. Ele aperta a água empurra ele para fora. Ele aperta a água empurra ele para fora. Ele aperta a água empurra ele para fora. Alguém vai ter que ganhar. Alguém vai ter que ganhar. Isso, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem ganha é a água. Quem ganha é a água. E aí, o recipiente, pof, estoura. Causa do estouro: dilatação anômala da água. A água, ao esfriar de 0 a 4 graus, ela cresce. Ao ser aquecida de 0 a 4 graus, ela encolhe. Esse efeito da água é tão bacana. O crescimento da água, quando ela é esfriada de 4 para 0 graus, é tão bacana que ele altera a densidade da água ao ponto da água boiar nela mesma. E é por isso que quando você faz uma jarra de suco com gelo, o gelo fica flutuando na água. Olha que legal! Água flutuando em água. Por quê? Porque para virar gelo, a água expandiu. E como densidade é massa por volume, o volume da água cresceu. A densidade cai. A água se torna mais leve. Por isso que quando faz muito frio, a superfície da água congela. A parte de baixo não. Por isso que os peixes vivem em lagos congelados normalmente, que congela a superfície. O fundo não. A água da superfície está a 0 grau, que é gelo. Pode estar até a temperatura mais baixa. Pode estar a menos 50 graus. Lá embaixo a água está a 4, está quentinha. É por isso que de vez em quando você vê lá na Rússia as pessoas furarem o gelo e pular lá dentro. Pô, o cara é louco. Não é louco, não. Fora da água a temperatura é menos 20 graus. Ele pula na água 4 para ele, a água está quentinha, está uma delícia. É normal. É normal. Por que o esquimó fura o gelo para pescar? Porque lá embaixo a água está quente, o peixe está lá boiando, beleza, vivendo, beleza. É graças a esse efeito anômalo da água que nós estamos aqui. Toda vez que acontece uma era glacial, toda a vida na superfície da Terra, ou pelo menos a maior parte dela, morre. Mas a vida aquática sobrevive. Qual é a temperatura em que a água sofre dilatação anômala? De 0 até 4 graus. Se você aquece de 0 para 4, ela encolhe. Se você esfria de 4 para 0, ela cresce. Fora disso, a água só faz uma coisa. Esquentou, cresce, esfriou, encolhe. O aço também dilata anômalo. Tem uma faixa de temperatura para isso acontecer. Beleza? Meus amigos, eu acho que agora chegou 11h15, é o nosso momento de dar tchau. Então, a partir desse momento, a aula não está mais sendo gravada.